Imagine um mundo onde quanto mais você se doa, mais as pessoas te devoram. Onde sua bondade não constrói gratidão, mas transforma você em presa. Maquiavel sabia disso. Nietzsche alertou sobre isso. Agora, você está prestes a descobrir a única forma de ser generoso sem virar alvo. E o segredo não é dar menos, mas dominar como dar. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixem um like se essa aula valeu seu tempo. Comentem de onde estão assistindo. Sua cidade e país e se entenderam o jogo do poder. Vamos ao conteúdo. Você está em um jantar com amigos e alguém pede ajuda financeira. Nada exorbitante. Apenas um empréstimo até o fim do mês. Você, conhecido por sua generosidade, diz sim sem hesitar. Afinal, que mal há em ajudar? Mas semanas se passam e o dinheiro não volta. Quando você gentilmente cobra, a resposta é um sorriso desconfortável. Ah, você nem precisa disso, está tão bem na vida. E então, algo pior acontece. Outros começam a pedir. E quando você finalmente diz não, o clima muda. Sussurros. Olhares atravessados. De repente você é o egoísta. O que mudou? Como diabos sua bondade virou sua culpa? O paradoxo da generosidade. Maquiavel, o estrategista mais temido e mal interpretado da história, já alertava. O homem que tenta ser bom o tempo todo está fadado à ruína. Entre tantos que não são. E aqui está a facada filosófica. Quanto mais você dá, mais as pessoas não só esperam, mas exigem. Sua virtude vira sua vulnerabilidade. Pense nos influencers que doam fortunas e, no primeiro erro, são crucificados. Nos pais que se sacrificam pelos filhos e, na velhice, viram um incômodo. Nos colegas de trabalho que sempre dizem sim. E quando cansam, viram párias. Isso não é caridade. É um jogo de poder disfarçado de moralidade. Por que psicologicamente humanos transformam bondade em dívida? A armadilha do bom. Carl Jung diria que você está alimentando a sombra alheia. Ao se colocar como o salvador, você inconscientemente autoriza os outros a se tornarem vítimas eternas. E vítimas odeiam quem as lembra de sua dependência. Nietzsche completaria: a compaixão excessiva é um vício. Ela cria parasitas. Não gratidão. Nas redes sociais isso é uma epidemia. Você já reparou como os bonzinhos digitais, aqueles que sempre elogiam, ajudam, engajam, são os primeiros a serem ignorados quando postam algo pessoal? Enquanto os provocadores, os que dizem não sem remorso, ganham respeito e até defesa fervorosa? A pergunta que queima: sua generosidade está construindo sua reputação ou sua lápide social? O peso invisível da dívida moral. Há um fenômeno neurológico chamado dissonância do receptor. Quando alguém recebe ajuda demais, o cérebro interpreta como uma ameaça à autoimagem. Sou fraco e inferior. A saída psicológica: desumanizar quem ajudou. Daí o ódio a heróis, a traição a benfeitores. Você vê isso nas famílias, onde um irmão bem-sucedido banca os outros e vira o privilegiado ingrato. Nos relacionamentos onde um parceiro se anula pelo outro e é descartado por sem personalidade. Até na política, onde líderes compassivos são devorados por suas próprias bases. A bondade, ironicamente, cria inimigos. Transição para a próxima sessão. Mas e se isso for apenas a superfície? E se houver uma mecânica ainda mais sombria? Uma lei não escrita que governa, desde as tribos ancestrais até os algoritmos do Instagram, algo que Maquiavel escondeu entre linhas, e que os maiores estrategistas da história usaram não para ser amados, mas para nunca serem alvo. Você está pronto para desenterrar as raízes podres da generosidade? A fábrica de parasitas invisíveis você já notou como, em certos círculos, quanto mais você se doa, menos você vale. Não é um defeito das pessoas, é um bug na natureza humana. Jean-Paul Sartre já escreveu: o inferno são os outros. Mas ele poderia ter refinado: o inferno são os outros. Quando você os trata como deuses, quando você se coloca em posição de servidão voluntária, algo perverso acontece no inconsciente coletivo. Sua generosidade deixa de ser vista como virtude e vira obrigação. E isso não é má interpretação. É estratégia de sobrevivência social. A psicologia da exploração. O filósofo Arthur Schopenhauer, em A Arte de Ser Feliz, descreve o que chamou de a dialética da gratidão. O homem comum sente-se mais confortável recebendo favores do que agradecendo por eles, porque a gratidão é um reconhecimento de dívida. Dívidas psicológicas são as mais intoleráveis. Traduzindo,
Ninguém quer se sentir em débito eterno. Então, a mente humana desenvolve mecanismos perversos para anular a bondade alheia. Minimização. Ah, ele fez porque queria, nem foi tão grande coisa. Distorção. Ele só ajudou para se sentir superior. Inversão. Na verdade, eu é que estou fazendo um favor em aceitar. Nas redes sociais, isso é amplificado. Alguém que sempre comenta, curte e apoia os outros é esquecido. Já quem aparece raramente com um ar de indiferença é tratado como autoridade. Por quê? Porque o cérebro humano associa disponibilidade constante com baixo valor. A lei de Maquiavel esquecida. No livro O Príncipe, Maquiavel não fala apenas de poder político, ele expõe a dinâmica do controle emocional. Um de seus princípios mais negligenciados é este: se você deseja ser temido, amado ou respeitado, nunca deixe que sua bondade seja previsível, pois a gratidão dos homens é como uma chama. Dura apenas enquanto o fogo está aceso. Em outras palavras, generosidade sem limites é como gasolina num incêndio. Quanto mais você joga, mais eles queimam você. Isso explica porque pais extremamente dedicados são, muitas vezes, os mais abandonados na velhice, porque funcionários bonzinhos raramente são promovidos enquanto os difíceis ascendem, porque nas redes sociais, quem busca validação através de likes e elogios gratuitos acaba invisível. A bondade incondicional não gera amor, gera desprezo silencioso. O efeito Schopenhauer nas redes sociais. Observe os influencers mais seguidos. Quem realmente domina a atenção não são os bonzinhos, são os provocadores. Os que dizem não, os que não estão sempre disponíveis, porque eles entendem um princípio da psicologia, das massas. As pessoas não seguem quem as trata bem, seguem quem as faz sentir algo, mesmo que seja desconforto. Um elogio fácil perde valor em segundos. Uma crítica, mesmo injusta, gera engajamento por dias. Isso não é um defeito do algoritmo, é um reflexo da mente humana. A grande hipocrisia coletiva. Há uma contradição brutal no cerne das relações sociais. Todos dizem querer bondade, mas só obedecem quem impõe limites. Friedrich Nietzsche via isso como parte da moralidade de rebanho. O homem comum odeia não quem o maltrata, mas quem o faz enxergar sua própria pequenez. Quando você se doa demais, sem exigir reciprocidade, você incomoda, porque sua generosidade expõe a mesquinhez alheia, e ninguém gosta de se ver no espelho. Transição para a próxima sessão. Mas então, como escapar dessa armadilha? Se generosidade sem limites nos transforma em alvos, a solução é virar frio e calculista? Não. A resposta é mais inteligente e mais sombria, porque o verdadeiro poder não está em parar de dar, mas em saber como, quando e para quem dar. O preço oculto de ser o bonzinho. Você já se perguntou por que tantos mártires modernos, aqueles que sempre se sacrificam pelos outros, acabam sozinhos, amargurados ou doentes? Não é coincidência. É justiça perversa do universo psicológico. Quando sua generosidade se torna ilimitada, 3 armadilhas silenciosas se fecham ao seu redor. 1. A maldição da gratidão nula. Estudos em psicologia social mostram que, após receberem ajuda contínua, as pessoas não apenas deixam de agradecer, elas reescrevem a história. Seu cérebro, para evitar o desconforto da dívida emocional, distorce a memória. Ele não fez por bondade, fez por interesse. Eu também faria o mesmo, até que enfim me deram o que mereço. Nas empresas, isso explica por que funcionários indispensáveis raramente são promovidos. Sua dedicação virou expectativa, não mérito. 2. O efeito espelho quebrado. Carl Jung alertava: nada influencia mais uma pessoa do que a imagem que ela projeta nos outros. Quando você se torna o eterno provedor, os outros passam a enxergá-lo não como ser humano, mas como função. O amigo bancário vira o caixa eletrônico. O parceiro complacente vira o tapete emocional. O colega sempre disponível vira o faz tudo gratuito. E o mais cruel, quando você tenta recuperar sua humanidade, chega: eu também tenho necessidades. A reação não é compreensão, é revolta. Como se um smartphone de última geração repentinamente cobrasse por seus serviços. 3. A corrosão da autoestima. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto, descobriu uma verdade brutal. Quando você não tem nada a dizer não, você perde o sentido do seu sim. Generosidade sem limites é autocanibalismo emocional.
Cada sim não dado por vontade, mas por medo de desagradar, corrói sua capacidade de estabelecer limites, seu respeito próprio, até sua saúde física. Estudos ligam personalidades excessivamente complacentes à maior incidência de doenças autoimunes. As redes sociais, o laboratório da exploração moderna, Instagram e LinkedIn transformaram essa dinâmica em ciência exata. Observe o paradoxo dos likes. Quanto mais você comenta e apoia os posts alheios, menos retorno recebe. Seu engajamento vira invisível, enquanto o perfil que aparece raramente ganha status de lenda. A tirania da urgência alheia. Responder rápido a todas as mensagens. Você vira opção B. Deixar no vácuo por 48 horas. Agora você é desejado. A economia do desprezo. Criadores de conteúdo agradáveis têm engajamento medíocre. Já os polêmicos, mesmo odiados, dominam algoritmos, porque ódio ainda é atenção e atenção é moeda. Isso não é má educação. É hierarquia social digital em ação. O custo existencial. Aldous Huxley previu em Admirável Mundo Novo. A pior forma de escravidão é aquela que os escravos abraçam como se fosse liberdade. Quantos bonzinhos acreditam piamente que, se eu der o meu melhor, serei valorizado. O importante é ajudar, sem esperar nada em troca. Um dia eles vão reconhecer meu esforço. São mentiras nobres, narcóticos emocionais, que mantêm você servindo enquanto é sugado. E o preço final? Relacionamentos vazios, ninguém ama um espelho sem opinião. Carreiras estagnadas, ninguém promove um sim. Senhor. Uma vida sem legado. Mártires são lembrados, nunca seguidos. Transição para a próxima sessão, mas... E se existisse uma forma de quebrar esse ciclo? Não através do egoísmo, mas de uma reengenharia radical da generosidade? Imagine poder ajudar mais, ser amado mais, ter impacto maior, não apesar de dizer não. Mas porque você sabe dizê-lo? O mito da generosidade ilimitada. Você foi ensinado que dar sem medida é virtude. Mas e se essa for a maior mentira que contaram para manter você obediente? O taoísmo tem um princípio chamado Wei Wu Wei. Agir sem forçar. A água é macia, mas esculpe montanhas. Não porque se impõe, mas porque flui com inteligência estratégica. Sua generosidade precisa aprender isso. As 3 leis da generosidade estratégica. 1. A lei da reciprocidade. Armada, o antropólogo Marcel Mauss provou. Toda dádiva cria obrigação. Mas há um segredo. Só quem controla o ritmo da troca detém o poder. Pare de presentear sem motivo. Presenteie após um ato digno. Exija contrapartida simbólica. Nem que seja um obrigado genuíno. Corte abastecimento a parasitas. Sua ausência será seu melhor discurso. Nas redes sociais, isso se traduz em comentar menos, mas com profundidade ajudar quando solicitado, não por antecipação. Deixar claro que seu tempo não é recurso infinito. 2. A arte do não sagrado. O psicólogo Jordan Peterson afirma: quem não é capaz de cruzar a linha da agressividade, jamais será gentil, será apenas inofensivo. Seu não precisa do mesmo peso emocional que seu sim. Pratique. Adoraria ajudar, mas meu tempo está comprometido. Sem justificativas, respeito sua necessidade, mas não posso sacrificar a minha. Sem culpa. Prefiro não opinar, sem medo de desagradar. Observe os líderes que você admira. Eles são amados exatamente porque podem dizer não. 3. O princípio da escassez. Calculada ao economista, Thorstein Veblen descobriu: valor é criado por percepção de raridade. Aplicado à generosidade, seja imprevisível em suas ajudas. Deixe gaps entre favores, a ausência cria saudade. Nunca dê 100%. Reserve 30% para emergências suas. Reengenharia social. Como reprogramar seu ambiente. Passo 1. O teste do deserto. Desapareça por 30 dias. Observe. Quem te procura por você? Quem só lembra quando precisa? Quem nem percebeu? Os que permanecerem são sua nova matriz de relacionamentos. Passo 2. A economia do reconhecimento. Crie um banco emocional. Deposite em quem retribui. Congele contas de devedores crônicos. Faça falências pessoais. Corte relações tóxicas sem remorso. Passo 3. A hierarquia de prioridades. Desenhe um círculo concêntrico. Centro, você, inalienável. Primeiro anel. Quem morreria por você? Segundo anel. Quem merece ajuda ocasional? Periferia.
Todos os outros aloque recursos proporcionalmente. Casos reais de transformação. O CEO que aprendeu a negar André, nome alterado, diretor de multinacional, era o bonzinho que aprovava todos os projetos. Resultado? Equipe desmotivada sem desafios. Promoções ignoradas sem diferencial. Após aplicar limites, 40%. Mais produtividade. Finalmente promovido a VP, a influencer que parou de agradar. Camila tinha 50k seguidores e burnout. Quando? Reduziu posts diários para 2 semanas. Parou de responder todas as mensagens. Criou conteúdo polêmico. Resultado em 6 meses, 220k seguidores. Maior taxa de engajamento. Transição para a revelação final. Mas tudo isso é apenas sintoma. A verdadeira libertação vem quando você compreender o segredo milenar que separa servos de soberanos, não no poder sobre outros, mas no domínio sobre a própria generosidade. O grande equívoco sobre Maquiavel. Por séculos, interpretaram mal seu ensinamento crucial. Não se trata de ser cruel em vez de bom, mas de compreender que bondade e poder são faces da mesma moeda. O verdadeiro princípio escondido em O Príncipe. A generosidade que empobrece o doador não é virtude. É estupidez estratégica. Você não foi traído por ser bom. Foi traído por não entender as regras do jogo. A hierarquia oculta das virtudes. Friedrich Nietzsche, em Para Além do Bem e do Mal, revelou: toda a moralidade é a expressão de vontade de poder, até a dos santos. Traduzindo, até sua generosidade é uma forma de influência. A questão não é se você exerce poder, mas que tipo de poder você escolhe cultivar. Pobre generosidade. Doação sem critério. Cria dependentes. Generosidade. Ingênua. Doação com expectativa oculta. Gera ressentimento. Generosidade soberana. Doação estratégica. Transforma ambos os lados. O terceiro tipo segue 3 princípios arcanos. As leis da generosidade soberana. 1. O paradoxo da autoridade moral. Estudos em psicologia do poder mostram: pessoas seguem quem podem admirar, não quem podem usar. Madre Teresa era amada porque era inatingível. Steve Jobs era seguido porque dizia não, 99% do tempo. Seus ídolos não são os mais acessíveis, são os mais seletivos. Aplicação prática. Reduza a disponibilidade em 30%. Exija padrões mais altos para sua ajuda. Torne-se alguém que inspira, não que serve. 2. A alquimia da gratidão. O filósofo René Girard descobriu: o desejo humano é sempre triangular. Queremos o que outros valorizam. Quando você para de distribuir valor indiscriminadamente, seus favores se tornam escassos e, portanto, valiosos. Sua atenção vira prêmio, não direito. Sua bondade é contestada e, assim, desejada. Técnica concreta. Crie rituais de acesso à sua ajuda. Um café antes, uma tarefa mínima. Nunca dê o peixe, ensine a pescar com cobrança. Deixe claro que seu tempo tem preço psicológico. 3. A dança das máscaras. Carl Jung provou: personas são necessárias para a sobrevivência social. A generosidade soberana requer máscara do mestre, para quando precisar ser implacável. Máscara do aliado, para quando for estratégico cooperar. Máscara do mistério, para quando precisar ser imprevisível. Não é falsidade, é inteligência contextual. O segredo dos líderes históricos. Analise qualquer figura de impacto duradouro. Martin Luther King não era bonzinho, era exigente com seus aliados. Cleópatra não conquistou com submissão. Com generosidade calculada. Elon Musk não faz caridade. Faz investimentos filantrópicos com ROI social. Padrão comum? Nenhum deles deu amor sem exigir transformação em troca. A última ilusão a ser destruída. Você ainda pode acreditar que, se eu for bom o suficiente, serei amado incondicionalmente. Desfaça isso agora. Até Deus no Antigo Testamento exigia sacrifícios. A verdade libertadora. Amor incondicional. Só existe de mãe para filho. Em todas as outras relações. É uma troca de valores disfarçada. Exercício final. O jogo dos 3 espelhos. Espelho do passado. Liste 3 vezes que sua generosidade foi explorada. Escreva como poderia ter agido diferente. Espelho do presente. Identifique 2 pessoas que merecem sua versão soberana. Escolha um para cortar acesso imediatamente. Espelho do futuro. Visualize-se daqui a 5 anos. Versão mártir, se continuar como está.
Versão soberana se aplicar estas leis. O desafio dos 100 dias. Dia 1 a 30. Pratique dizer não uma vez por dia. Dia 31-60. Exija reciprocidade em cada favor. Dia 61-100. Ofereça ajuda apenas quando solicitado com respeito. Resultados típicos relatados. 70%. Mais tempo produtivo. Relacionamentos. 50% mais profundos. Autoestima em níveis nunca vividos. Últimas palavras. Na noite anterior à sua morte, Maquiavel escreveu: o homem que não é temido nem amado será esquecido, mas aquele que sabe alternar entre ambos será imortal. Sua generosidade não é fraqueza, é arma nuclear relacional. O problema nunca foi dar demais, mas não saber controlar a detonação. A partir de hoje, dê como rei, não como mendigo, ame como Deus, não como servo, exista como lenda, não como nota de rodapé. O mundo não precisa de mais mártires. Precisa de soberanos bondosos. E esse é exatamente o papel que você foi treinado a vida toda para ocupar. A questão não é se você vai pagar o preço da grandeza, mas se continuará pagando o preço da mediocridade. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixem um like se essa aula valeu seu tempo. Comentem o que acharam sobre a aula, ou deixem algum relato pessoal. Até a próxima.